como... Isso foi até um pouco antes da minha conversão. Minha mãe, já firme, mas precisando de libertação, né? Minha mãe tinha uma vida muito opressa, muito oprimida. E ela fechou, na época, com as irmãs, que era uma coisa que dava pra fazer. O pessoal aí de 1900 e bolinha vai entender o que eu tô falando. Era tipo assim, ó, você pegava a grade da comissão de visitas e dizia assim, dá pra fechar 4 quinta-feira lá em casa, orando? Aí era no horário que a visita podia receber. E no caso da minha mãe era sempre de manhã. E aquilo me aborrecia, aquelas mulheres orando dentro de casa de manhã. Primeiro que eu ficava igual esse povo, eu dizia, rapaz, esses crentes não tem o que fazer não, 9 horas da manhã na casa dos outros, né? E aí uma das que me marcou foi, ela tá viva até hoje, eu quero louvar a Deus pela vida dela, a missionária Maria Vânia. O que acontecia? Elas iam lá pra casa pra orar pela libertação da minha mãe. E esse horário eu tava dormindo, que era muito cedo. E quando elas chegavam, eu dormindo, aquilo me irritava muito. E aí um dia eu levantei muito brava e abri a porta sanfonada do meu quarto, que era uma portinha sanfonada, e eu abri muito forte assim, pau, e fiz barulho para elas verem mesmo que eu tava irritada, né? E sabendo que minha mãe ia brigar comigo depois, mas eu sabia que minha mãe não ia fazer escândalo na frente delas. Aí, para não dar mau testemunho pras irmãs. Aí eu bati e tal, bem brava, e eu me lembro de ter passado de baby doll do quarto pro banheiro, para usar o banheiro. E depois saí do banheiro e voltei pro quarto e fiz barulho de novo. Só que nessa que eu fiz o barulho da porta do banheiro para passar pro meu quarto, a missionária Vânia virou para mim e eu não sabia nada disso, o que era profecia, nada disso. E confesso que nem acreditava direito, porque nessa época eu tinha vindo de uma igreja batista tradicional e a gente não tinha essa mesma fluência nesses dons. E não estava muito firme nem nada, porque como eu disse, eu aceitei Jesus, mas muita água ainda passou debaixo da ponte. E aí, quando eu tô passando, a Evânia olhou pra mim, e ela não sabia meu nome ainda, e ela disse, menina, e eu olhei pra ela, e ela disse pra mim, eu vejo o globo terrestre debaixo dos seus pés. E o Senhor vai usar suas pernas com muita velocidade, porque esse globo, ele roda debaixo dos seus pés. E eu tentando montar na minha cabeça aquela visão que ela tava falando, tipo, loucura, né? Mas é tão lindo, Lu, que quando Deus quer se achegar em alguém, quem já conhece Deus pensa assim, eu vou tentar traduzir, mas posso te falar, Deus não precisa ser explicado. Ele sabe se fazer entendido quando ele quer falar com o homem. É isso mesmo. E aí ela falou, eu vejo o globo debaixo dos seus pés e você correndo com muita velocidade. E eu vejo agora, enquanto eu falo com você. E naquela época eu não entendia isso. Eu vejo agora, mulher, ou tu vê ou tu fala. Como é que tu vê agora? E aquilo tudo eu me lembro de passando na minha cabeça. E aí ela disse assim pra mim, e agora, enquanto eu falo com você, eu vejo, ela estava tendo uma visão aberta, né? Eu vejo descendo uma faixa no seu peito escrita missionária, porque você vai levar a palavra do Senhor. E uma Bíblia com uma capa dourada diante de você. E você vai pregar a palavra. E para que você saiba que é o Senhor, Deus do céu e da terra, que fala contigo nesse dia chamado hoje, nunca mais eu esqueço essas palavras. Uma pomba branca repousa agora sobre o seu ombro esquerdo. E por esses dias você vai ser batizada com o Espírito Santo com fogo e terá como evidência disso o falar em outras línguas. Cara, o que é o falar em outras línguas? Eu não tinha a menor ideia. E aí, por aqueles dias, ou seja, antes de romper o mês, porque foi na primeira semana das 4 que elas faziam de quinta-feira na casa da minha mãe, eu comecei. Toda quinta-feira de manhã elas estavam orando. Toda quinta-feira de manhã. Aí eu, que já sentia muita raiva, comecei a entrar para ouvir como é que era a oração. Comecei um ambiente que era desconfortável, começou a se tornar agradável para mim. Quando a campanha acabou, ou uma semana antes, na verdade, dela acabar, minha mãe ia para a igreja e eu já queria ir com ela. Para aquela igreja que eu achava conturbada, gritaria, todo mundo louco, aquela coisa toda. E comecei a ver poder de Deus, né? Arrepio, presença. Não que arrepio, mas é um sinônimo, é uma sensação corporal de algo que está acontecendo dentro de você, fora de um ambiente de frio, né? E eu me arrepiava, sentia a presença de Deus, sabia que era Deus falando comigo. Naquela época eu estava fazendo o ensino médio e ninguém me falava nada, porque eu era só uma visitante dentro daquela igreja. Mas eu não me sentia mais à vontade para fazer algumas coisas dentro da escola, porque eu tocava o terror na escola com meus amigos. A gente era muito... Senhor. A gente era... Não era nada errado, mas era tipo assim... A gente era conturbado. A gente zoava e tal. E comecei a não ficar à vontade para falar certas coisas. E fui vendo que aquilo era a presença de Deus e fui vendo que servir a Deus era coisa séria. Aí o pastor Carlos, que hoje é meu sogro,
né, que era e é o pastor presidente da igreja até hoje, o presidente de honra da igreja, ele subia com os jovens pro monte, Lu. Subir monte, mano, eu nunca soube o que era isso. E eu via que os jovens voltavam diferente. E aí eu perguntei se eu podia ir, ele deixou e falou como que tinha que ser, né? Que tipo assim, ó, você tem que ficar ligada e tal. Me explicou como é que eu tinha que, porque eu nunca fiz aquilo, morri de medo, subi numa trilha escura no meio do monte, no mato, dizer Jesus, os crentes metam cada coisa. Mas eu disse assim, Senhor, se é verdade, tudo aquilo que o Senhor falou pela boca da Evânia, que eu vou levar a tua palavra e tal. Então abre a minha mente e eu quero ser usada com poder como eu vejo o Senhor usando aquelas pessoas. Por quê, Lu? Eu frequentava um culto nessa igreja que minha mãe fazia parte, que Deus falava muito por revelação. E assim, era coisa realmente séria. Tipo assim, pra você ter noção, falando bem rasgado pra todo mundo entender, se eu fizesse uma besteira na escola nesse dia do culto, eu não ia pro culto, porque falava o que você tinha feito. E eu tô falando de uma época que isso aqui não existia. E aquilo me assustava, eu dizia, realmente Deus é poder. E aquilo me atraiu. Então, quando eu subi para o monte, eu pedi aquele poder. Eu disse, se o Senhor realmente fala na boca desses que se chamam profetas, se o Senhor fala realmente com visão, se o Senhor mostra coisas, eu quero receber os dons que a igreja fala que é o Senhor que dá. Só que eu não pedi um só, não. Eu pedi uns 3 nesse dia. E eu subi, e nesse mesmo dia, quando o meu sogro, que eu conheci primeiro como meu pastor, impôs as mãos sobre mim e ministrou, porque ele perguntou o que eu queria, eu falei, eu recebi imediatamente esses dons. E ali acabou, aí ali eu fiquei fiel mesmo, séria, firme, entendi a responsabilidade e vi quão maravilhoso era servir esse Deus. E comecei. E aí a minha oportunidade para pregar e tal foi dando continuidade nessas comissões de visitas. Por quê? Outras pessoas precisavam de visitas. E eu queria servir a Deus. E não via em mim nenhuma aptidão. Então, o que eu podia ajudar? Eu percebia que era uma área carente no ministério, porque às vezes era um horário à tarde ou de manhã e muitas pessoas não podiam ir. Então, a comissão de visitas, que era o que resgatava essas pessoas e ajudava a libertação dessas pessoas, ela era muito carente, com irmãs muito idosas, que às vezes precisavam de uma ajuda até para botar ou tirar um sapato. E eu pensava, eu posso servir com qualquer coisa nisso, né? Só que elas, cheias do Espírito Santo de Deus, né? Eu me emociono porque 2 delas já dormem no Senhor e me ensinaram tudo que eu sei sobre isso, né? Ou a maior parte. E elas, eu ia com elas para ajudar, né? No sol e tal, para visitar as pessoas recebiam a gente com muita alegria. Ali eu vi como as pessoas são carentes. Então, assim, não tem santidade que te bote num nível grande de poder com Deus que faça você olhar quem está fora da presença de Deus de cima para baixo, porque elas querem muito esse Deus, elas só não sabem como acessá-lo.